Bom dia, alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual do Prata. Saudade de vocês, espero que a gente retorne logo. Hoje vou conversar com vocês a respeito do classicismo, certo? O classicismo foi um movimento cultural do Renascimento. O Renascimento vocês veem muito em história, né? Então é bom aí pedir um pouquinho da ajuda do nosso professor de história para que vocês entendam melhor o que é o Renascimento. Mas o que foi isso? Renascimento das artes, ou seja, da literatura, da pintura, da música, né? De uma outra forma, tá? Uma das características do classicismo é o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, né? Tudo que ele sente, os questionamentos dele, tudo que envolve o homem, nisso vai ser trabalhado. Outra característica, racionalização, ou seja, esse homem vai refletir, ele vai ter liberdade para criar. Também tem o paganismo. Paganismo entra questão aí da mitologia, dos deuses, né? O hedonismo, satisfazer os desejos do homem, né? Que antes eram proibidos, né? Que ele vai ter mais esse como se diz, ele pode sentir a vontade, né? É para ele. Carpe diem, vocês devem ter visto bastante essa frase escrita em camisetas: aproveite o dia, curta o dia, né? Também na estrutura do texto, né? Medida nova, são os versos decassílabos. Quando você vai fazer a escansão dos versos que vocês estudaram no 9º ano, todos os versos são decassílabos, no caso de os luzidos, no caso, né? Há também o uso muito das figuras de linguagem, personificação, por exemplo, o amor, o tempo, são como se fossem pessoas, né? Personifica o amor, o tempo. O paradoxo, né? E a antítese. A antítese são ideias contraditórias, né? Nesse momento aí do classicismo, ainda não se descobriu o Brasil, certo? E nós temos que ressaltar um grande poeta do classicismo, né? Chamado Luís Vaz de Camões. Alguns o chamam de Camões. Até teve uma passagem há pouco tempo assim, há um certo tempo, da Lady Cade com o Glauber. O Glauber pergunta para Lady Cade: Lady Cade, você lê Camões? Ela fala: Glauber, é claro que eu leio com os olhos. Ou seja, ela entendeu com as mãos, né? Então, gente, é muito interessante. Você tem que saber das coisas, que de repente você tá ali perto de uma pessoa e você fica ali com cara de árvore, como se não soubesse nada, né? Então, a passagem que eu lembro bastante sobre Camões, certo? Aí ela fala assim: é claro que eu leio com os olhos, né? O Camões, ele trabalha com as epopeias, né? Com o lírico e com o dramático, com os gêneros épico, lírico e dramático. Só falando um pouquinho do lírico, ele escreveu mais de 300 sonetos. Gente, sonetos é aqueles poemas que são formados por 2 tercetos e 2 quartetos, no total de 14 versos. Então imagina, ele era assim um cara ele gostava de brigas, né? Ele gostava de uma confusão, né? Ele perdeu, se não me engano, o olho direito. E ele não era poeta, ele era um soldado. Mas Portugal havia necessidade de ter uma obra
importante que contasse a história do seu país. Para isso, o rei pediu que Camões escrevesse uma história que fosse a obra, né? E no caso, a obra é os Lusíadas. O que significa luso? Portugal. Os Lusíadas, a história dos portugueses, certo? E ela também, ele é um gênero, é um poema de gênero épico, né? O que são o chamado também de epopeias? São poemas narrativos sobre os feitos de navegadores, guerreiros e heróis. No caso de Os Lusíadas, né? Vasco da Gama fez uma viagem marítima até as Índias, né? Para buscar especiarias, tipo pimenta, canela, cravo, né? Isso eram as especiarias. E Os Lusíadas é um livro dividido em 10 cantos, né? O canto 2, o canto 3, né? Por quê? Porque são poemas. Agora, se fosse romance, seriam capítulos, né? Os Lusíadas foi muito inspirado em duas obras clássicas gregos da Grécia Antiga, Ilíada e a Odisseia. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar sobre essas obras. Então, Os Lusíadas foi inspirado nessas obras, né? Um dos cantos assim, muito importantes, Ilha dos Amores, Velho do Restelo, Gigante Adamastor, Inês de Castro. Isso são nomes de alguns dos cantos, né? A linguagem é extremamente culta. Você tem que ler outros livros que possam entender. É uma linguagem clássica, né? Então, às vezes, a gente precisa de outras obras para poder entender os Lusíadas. Um pouquinho. No Brasil, os Lusíadas mas, gente, é uma obra tão clássica que nós temos aqui no Brasil aqui que são inspiradas, né? Que tem algumas parecidas com os Lusíadas, que é Caramuru e Prosopopeia, tá? A estrutura dos Lusíadas, né? Ele possui 8 versos, assim. Os versos são decassílabos, são 1.102 estrofes, 8.816 versos, certo? Então, e esses versos são divididos da seguinte forma: AB, 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 CC. Olha, todo o livro é feito dessa estrutura. Então, só falando novamente, né? São versos decassílabos, 1.102 estrofes, 8.816 versos, né? Vale lembrar que ele estava exilado nessa época lá em Portugal, né? Exílio é quando você não está no seu país de origem, né? E então o rei pediu que ele fizesse a viagem que Vasco da Gama fez às Índias, né? Ele fez o mesmo trajeto para escrever a obra. E se eu perguntasse para vocês, quem é o herói de Os Lusíadas? Sempre cai em vestibular, em processos seletivos. Quem seria o herói de Os Lusíadas? Aí a maioria vai e coloca Vasco da Gama. Vasco da Gama realmente é muito importante, ele é o líder da expedição, né? Ele que comanda a expedição. Mas lá o herói é coletivo, né? Que é Vasco da Gama e toda a população portuguesa, certo? E então vale lembrar, Os Lusíadas significa a história dos portugueses. Quem escreveu? Camões, Luís Vaz de Camões. Às vezes as pessoas falam, mas não é do Brasil, não vai cair na questão. Vai sim, porque Camões foi uma inspiração para muitos poetas brasileiros, tá?
Agora eu vou colocar um trechinho de uma música só para vocês lembrarem, para vocês entenderem um pouquinho do processo aí dos Lusíadas. Passagem engraçada também sobre os Lusíadas, que ele estava na nau juntamente com sua amada. Nau eram os barcos, né? Agora eu gostaria que vocês pensassem como que era difícil, né? Porque eles não tinham o que a gente tem hoje, né? Então era tipo paus amarrados, assim. E quando eles foram nessa viagem, nessa expedição com o Vasco da Gama, eles tinham as duas opções: ou iam, ou poderiam pegar uma peste que estava tendo também lá em Portugal. E eles recebiam do rei um pagamento adiantado, e se voltasse, recebia outra parte, né? Então, o Camões estava com sua amada, veio uma tempestade, a nau, o barco, como se diz, estragou lá, né? Desmanchou, e ele teve que fazer uma escolha: a amada ou o manuscrito de Os Lusíadas, e ele escolheu o manuscrito de Os Lusíadas. Agora vamos ouvir um trechinho de uma música para a gente gravar o que eu falei. É no Renascimento a volta ao mundo grego antigo. Razão e concisão, o clássico antropocentrismo. Camões fez os Lusíadas, viagens pelo mar sem fim. O caminho para as Índias, epopeia em 8ª rima. ABCC, medida novo decassílabo. Os deuses e o Deus, Vênus e Marte interferindo. Grande Adamastor, o Estrela e a Inês, a Ilha do Amor, Vasco e Média Reis. Se lerei ou se já li, o importante é que Camões aprende.